O meu próximo filme da lista é o Sequestro do Voo 375. Não é um filme antigo, é um filme de no máximo um ano, né? Ele vai contar a história de um homem revoltado com a situação política dos anos 80, né? Foi um período ali pós-ditadura, né? Na época do governo Sarney. E ele resolve dar uma de Bin Laden, e lá nos anos 80. Ele resolve que ele vai sequestrar um avião, ele sequestra, é baseado em fatos reais. Inclusive tem cenas reais da época do Jornal Nacional contando a história, bem interessante. E ele sequestra o avião. E a ideia dele é fazer algo bem semelhante ao 11 de setembro. Ele quer pegar esse avião e dirigir e bater esse avião no Palácio do Planalto. Porque para ele é a vingança, porque a situação dele não tá legal. E aí tem a cena da mãe dele dizendo: filho, pelo amor de Deus, não faz isso. É o que eu vou fazer, mãe, eu tô decidido, não sei o quê. E ele realmente sequestra. Tem uma única coisa que me incomoda nesse filme, que é um fato curioso. Ele começa a pedir. Na verdade, ele começa a pedir, não, desculpa. O piloto do avião, um deles já estava morto, porque ele mata um dos pilotos, né? Do copiloto, no caso. E o piloto começa a fazer, em um dado momento, algumas manobras para tentar fazer com que o sequestrador caia pro lado e ele consiga roubar a arma, alguma coisa. E quando eu vi no filme, eu falei: meu, será que um Boeing dessa magnitude conseguiria fazer essas piruetas que eu tô vendo aqui no filme? Porém, eu fui atrás para pesquisar e eu vi que os relatos das pessoas que sobreviveram desse voo diz que, não, realmente, eles viram o Boeing fazer semelhante ao que está no filme. Eu fiquei bem surpreso com o que eu vi no filme, que era uma crítica, mas de repente eu olhei e falei: não, os caras estão falando que foi, alguma coisa diferente tem. Claro, não vou dizer o desfecho do filme, porque tem muitas coisas que acontecem ali, mas é um filme que eu, particularmente, quando assisto filme, eu tento me colocar no lugar das pessoas que estavam ali como vítima. O que eu faria se eu estivesse no lugar desse cara, se eu estivesse no lugar do piloto? E eu senti uma tensão muito grande. Porque, cara, você tá num avião, que já é difícil. Às vezes, quem viajou de avião sabe, se você tiver uma turbulência um pouco mais forte, você já fica tenso. Imagina se tem um cara armado, já matou o copiloto, atirou não sei quem. E eu vi comentários também de pessoas dizendo o seguinte, que era uma situação que, se as pessoas se unissem, era um com uma arma e mais uns 150 no Boeing que poderia ter tentado, mas quem seria esse corajoso? Quem é que iria se arriscar a levar um tiro e morrer? E aí o filme vai ter esse desfecho todo e é bem interessante, vale a pena para quem quiser uma história real aí dos anos 80. Será que o Bin Laden se inspirou nesse incidente? Cara, agora que eu lembrei, não, é sério, parece até brincadeira, mas quando capturaram o Bin Laden, agora eu lembrei disso, encontraram informações que ele se inspirou nisso sim. Ele se inspirou nisso sim, eu lembrei disso. Ele encontraram nos laptops dele, que inclusive tinha jogo de videogame, tinha várias outras coisas, mas encontraram relatos da história lá do final dos anos 80 e que ele pegou algumas ideias para fazer o que ele fez no 11 de setembro de 2001. Que bizarro. Que coisa. Louco, eu não sei se você sabia dessa informação, você perguntou e eu realmente, é verídico isso. É isso. Olha só, mais um motivo aí para quem não assistiu esse filme. Assistiu o filme. Ele gerou algo anos depois. Deu fruto negativo. Galera, o Nazarop. Muita gente já até esqueceu dele, né? Mas assim, pra quem gosta de comédia, principalmente comédia brasileira, não pode esquecer dele, porque ele foi um dos precursores, né? De comédia, de fazer filme. Ele mesmo produziu o filme deles, que é o Jeca e a Freira. Que é uma história simples, onde você dá risada de coisas simples. É uma comédia cotidiano de pessoas do interior. Então o que é fantástico no Nazarop é a simplicidade que ele fazia na comédia, que você olhando o outro fala: nossa, tem nada a ver. Mas quem gosta vai dar risada, porque é puro, uma comédia pura. Diferente que hoje tem vários tipos de comédia, e ele tinha uma comédia tão simples, que você dava risada só de olhar ele, que ele é tão feio, né, coitado. Mas era fantástico de ver ele brincando, fazendo. Então, eu recomendo muito, porque esse aqui é um dos principais deles, e eu gosto muito do Nazarop. Então, a Jeca e a Freira é fantástico. Quem não assistiu ainda, assistem. Que é uma comédia pura, que você vai dar risada de coisas bobas, mas que naquela época fazia muito sentido. É muito bom. E vamos relembrar Nazarop, gente. Por favor. O cara que fazia tudo dele mesmo, o esforço dele. E a gente não pode deixar morrer esses caras também, não. Ele tem vários filmes, mas nossa, tem assim, uma porrada de filme. A filmografia é extensa. É extensa. E é eles, com a produção simples deles, com atores
tipo, que muitas vezes nem eram autores, é a pessoa que morava lá que fazia. Então, é brilhante esse tipo de comédia. E o Mazzaropi, ele era corintiano, né? Então Sim. ele fazia muita piada com o próprio Corinthians, né? Exatamente. Exatamente. E Cara, assim, eu eu acho que disso que o Edgar tá falando de valorizar, né, o Mazzaropi, entra algo que eu e ele conversamos por esses dias, que era sobre o quanto o nosso país não valoriza os nossos próprios heróis, sabe? Por isso que talvez o Brasil não tenha um prêmio Nobel, nunca teve um prêmio Nobel. Às vezes a gente não valoriza os nossos próprios atores, nosso próprio produto, né? E valoriza muito mais o produto lá de fora. Mas o Mazzaropi, com certeza, ele seria um mestre, deveria realmente ser lembrado como alguém que revolucionou na sua época. Sim. E assim, ele provavelmente seria cancelado nos dias de hoje, porque ele tinha algumas piadas que já não se encaixam hoje, assim como você pegasse a banda Mamonas Assassinas. Com certeza hoje eles iriam bater de frente com muita piada que ele fez, sabe? E a gente pode tirar muito disso, porque depois dele veio o Trapalhões. O Trapalhões vem na mesma linha dele também. Também. Se a gente for parar também nessa linha de cancelamento, os Trapalhões hoje não existiria. Também. Não. Porque o próprio Didi zoava tudo e todos. Então, tipo, e é uma comédia simples, mas que tinha umas piadas realmente que hoje ia ser cancelado. Ou não também, né? Mas, assim, ele trouxe uma galera dessa linha muito grande que o Mazzaropi. Então, acho que a gente poderia dar mais valor nesse sentido mesmo. O Isaac já vai citar o filme dele. É que eu preciso trazer um trechinho de um vídeo que eu vi essa semana que eu achei muito interessante, do Mussum. Mas dele mesmo ali, tava numa entrevista, né? E tava o Didi, o Zacarias e o Dedé, todo mundo. Aí falaram assim, Mussum, você não se sente incomodado por você, de repente, o Didi dar papéis pra você, como, por exemplo, às vezes você é o faxineiro, você é o pedreiro, você é aquele papel mais simples. Ele falou assim, olha, o pessoal faz muita polêmica com isso, mas eu não sinto nenhum problema, não. Mas se tiver algum problema e quiser pagar o meu salário que o Trapalhões paga, eu paro de fazer também. Nossa, quebrou. Porque a mim não me incomoda, se incomoda vocês, vocês pagam pra mim. Não, ele quebrou. Não, mas é interessante, né? Entre eles, Didi zoava mais ele e o Zacarias, né? Sim. Era o mais zoado, né? Porque, querendo ou não, o Dedé era o escada, o Didi chegava com a piada e eles sempre eram os caras que era mais zoado, né? E ele não ligava, né? Tanto que todos dele, era mais zoado era ele. Você vê que ele não ligava, porque também ganhava muito bem também pra isso também, né? Mas não pode esquecer, nem os Trapalhões não pode esquecer, galera. Assistem Trapalhões, é bom. Olha, o meu filme que tá na minha lista é um filme que é considerado o melhor filme brasileiro de todos os tempos, segundo os críticos brasileiros. É um filme, se eu não me engano, da década de 20 ou de 30. É um filme que o diretor fez só esse filme, depois ele acabou abandonando o cinema, que ele ficou frustrado. É um filme que não teve repercussão nenhuma na época. É um filme do cinema mudo. E é um filme que 3 pessoas que se desistiram totalmente da vida resolvem entrar num barco e simplesmente morrer no oceano. E o filme ele vai contando ali os detalhes em 3 linhas temporais, o porquê que essas pessoas decidiram tomar esse rumo, né? Tomar essa decisão tão drástica. Mas o que mais me chama a atenção nesse filme é como que um filme da década de 20, de 30, tinham pessoas com depressão que não acreditavam mais na vida e que simplesmente queriam morrer. E um diretor pegar essa ideia e fazer um filme. Isso daí é uma coisa surpreendente, é uma coisa que tá... é um filme muito, muito atual, né? E um filme da década de 20, 30. Recomendadíssimo, tá no YouTube. Recomendadíssimo. É um filme que a qualidade, talvez visual, não esteja muito boa, mas é um filme imperdível. Eu considero um filme obrigatório, todos deveriam ver. Filme muito bom. Não sei se eu tô errado, mas acho que você não falou o nome do filme. O nome do filme é Limite. Isaac, eu não sei se é esse filme Limite que uma vez eu ouvi um cara falando assim, que realmente ele tava entre os melhores de todos os tempos, considerado por muita gente, mas que era um filme difícil de digerir. Muito difícil. É um filme assim que a esmagadora maioria não vai gostar. Inclusive o cara falou, eu não gostei. Dificílimo, porque assim, a questão é a seguinte, por exemplo, a gente tem os filmes do... Você gostou? Gostei demais, acho que a ideia do filme é sensacional. E entendendo o propósito do filme faz todo sentido, mas é um desafio. Assistir o filme é difícil. Realmente. Não é só assistir, tem que dar uma estudada ali e com um olhar diferenciado. Então. E tem que ir com aquele, como que eu posso dizer, decidido ir até o fim, sabe? Eu acho que essa é a ideia, sabe? Por mais que o filme seja difícil, porque se eu não me engano são 2 horas de filme, um filme mudo de 2 horas, não é fácil, mas é um filme que vale a pena. E lembrando que a gente tinha, por exemplo, os filmes do cinema mudo, do Charlie Chaplin, que era um filme de comédia, né? Você via aqueles movimentos, era engraçado, prendia a sua atenção. Aqui não, um filme drama total. Então é difícil, é um desafio muito grande, mas olha... Se for entrar nesse desafio, eu garanto que vale a pena. Bom.